Isso aí que você disse é tudo burrice. Que som da Xuxa é esse? Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um X-Talk. Hoje a conversa é bafônica, eu digo que é muito polêmico. Quer saber o X a questão de separações? Quer saber como funciona contratos, divórcios, aqueles que dão dor de cabeça e pano para manga? Hoje a gente tem uma convidada muito especial, diretamente aqui de Curitiba, no Estúdio 9, né, Regininha? É isso mesmo, Ana. Sejam bem-vindos para falar desse assunto com uma especialista em família, Amanda Gimenez. Ela que é advogada, mentora e também professora. Seja bem-vinda, Amanda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, meninas, pelo convite. Estou me sentindo honrada aqui de ser uma das primeiras convidadas para o podcast de vocês. Estou muito feliz. Estamos aí para trazer assuntos que são, como a Ana falou, bafônicos. A gente quer saber tudo, todos os perrengues, todas as passações de perna, quer saber tudo aí que pode acontecer no meio de uma traição, de meio de um divórcio, de meio de alienação parental, ocultação de bens, porque divórcio tem todos os dias e tem muitos divórcios polêmicos que a gente assiste por aí nas mídias sociais, dão pano pra manga e a gente fica pensando, será que é possível? É possível tanta barbaridade assim, Amanda? É. Babado atrás de babado. As pessoas são tão ruins assim. As pessoas podem se transformar em monstros quando se separam, quando veem que o casamento não deu certo. Eu não digo que elas se transformam, eu digo que elas sempre foram, né? Então de repente se revelam. Se revelam. Tem um ditado que é assim: quer conhecer o teu irmão, aguarde seus pais falecerem. Quer conhecer o seu marido ou a sua esposa, faça o divórcio. Caramba! E quer conhecer os seus familiares, faça o inventário. Então, assim, não tem muito para onde correr. A pessoa já é assim, né? Ela só vai se revelar. Mas ela sempre esteve ali plantado. Porque, por exemplo, a fraude no divórcio, que é com ocultação de bens, como você falou, Ana. A pessoa ela não começou a ocultar o bem agora. Faz tempo que ela está fazendo isso, né? Então, não é uma coisa assim, nossa, vou me divorciar, então deixa eu esconder tudo aqui. Não, isso foi arquitetado. Então tem gente casada, bonitinha, vivendo tranquilamente com o seu cônjuge, que está ocultando, ou seja, deixando tudo escondido, bens, comprando, colocando no seu nome, o nome de terceiros. Isso é comum? É comum, vai muito agindo comum. na surdina, né? Na calada da noite. Eu ouvi falar sobre violência patrimonial. Seria isso ou é um termo que define uma outra questão? Exatamente isso. A violência patrimonial é justamente isso. Você privar a outra parte de ter conhecimento do que efetivamente ela seria condômina ali. Ela seria Pode dar corte? Pode falar, pode mandar. Ela seria coproprietária dos bens. Então, porque assim, dependendo do tipo de regime de bens do casamento, a pessoa se casa e tudo aquilo que ela tem se torna comum, o que a gente chama de meação. Então, quando a gente tem a fraude patrimonial, né, a violência patrimonial, o que é? Eu estou sabendo que desde que eu me casei, tudo que eu adquiri, eu vou ter que dividir com o meu cônjuge. Então, tudo que eu vou comprando, eu vou buscando botar no nome de laranja, botar no nome dos meus pais, botar no nome dos meus irmãos, que inclusive é o que depois estoura a bomba, né? E aí que a gente vai falar assim, nossa, mas mudou. Não mudou. Então, é o que eu digo, né? Desde o casamento, desde o início, já vem arquitetando isso, né? O caso da Samara Filippo envolve isso? Foi exatamente isso que aconteceu. Da ex-atriz, né? Samara Filippo com um... É jogador ou ex-jogador de basquete? Algo assim, né? Jogador de basquete. Foi bem isso que aconteceu. Ele botou a casa, né? Que ela participou na aquisição, que ela teria ali a meação. Ele botou a casa no nome do irmão, se eu não me engano, né? E daí, na hora do divórcio, cadê? Não, mas a casa não é nossa. Olha só, para vocês entenderem, ela tinha um imóvel. Que era dela. Ela vendeu esse imóvel dela e juntou com o dinheiro dele e fizeram uma casa dos sonhos. Eu vi isso, eu fiquei sabendo, eu vi vídeos dela, porque não tinha como... Na época, ficou muito polêmico, né? E ela estava brigando por uma coisa que era dela. E ele falava que já tinha pago. E que ele não tinha nada a ver. Pensa, ele pegou o dinheiro dela, o dele, colocou no nome do irmão. E nada é meu.
É, o Diz que ele laranja. tem 2 filhas, né, com ela. Tem. Então, veja, isso não foi uma coisa que de uma hora para outra aconteceu. Ele fez isso arquitetado já, ele fez isso bem pensadinho. Vou colocar o nome de quem? Vou colocar no nome de uma pessoa que eu confio. Quem? Meu irmão. Só que, gente, vou falar aqui para vocês que estão aí assistindo. Vocês não pensem que não existe espertinho como vocês, não. Vocês estão querendo dar o golpe no cônjuge, às vezes o irmão é o que vai dar o golpe em você, o que não é impossível de acontecer e acontece. É, a mesma índole ali, né? A mesma criação. Vai saber se não compactua uma dos mesmos valores e ideias tortuosas. Com certeza. Pois é. E hoje, a doutora tem acompanhado como é que está hoje esse caso da Samara Filippo? Sim, recentemente até saiu, né, foi noticiado nas mídias que ela está executando, ela ganhou a ação, essa parte, o juiz reconheceu que ela teria ameação do imóvel e que houve a fraude, né, enfim. Então agora ela está executando, está fazendo o cumprimento de sentença que a gente fala. E nesse cumprimento de sentença ela vai ter que receber o proporcional ao prejuízo patrimonial que ela teve. Até seria uma questão bem técnica aqui, ela ficou configurado que ela era proprietária do imóvel juntamente com o ex-marido. Mas como que vai devolver esse imóvel agora? Então, ao invés de ficar essa briga de dividir bens e tal, a gente converte isso em perdas e danos, né? E daí a pessoa acaba recebendo o valor em dinheiro, em espécie. E é o que ela está fazendo agora. Ela pediu, né? Imagino, lógico, eu não tenho acesso aos autos, mas eu imagino ali que ela tenha solicitado a conversão do prejuízo patrimonial que ela teve em perdas e danos. Isso aí, você daí vai incorrer juro, correção, todo o período que a ação ficou tramitando, porque eu não sei dizer aqui exatamente quantos anos foram, mas foi uma longa batalha. Bastante, né? Foi uma longa batalha judicial. E com isso, você tem ali incidindo juros, correção, custas processuais que não são baratas, honorários de sucumbência do advogado da outra parte, que foi a parte sucumbente. Só preju, né? Só preju. Só era ter sido honesto, falar, não, isso aqui é teu, vamos vender o Exatamente. imóvel, né? Vamos acertar preto no branco, mas não, né? O embate do casal, quando eles optam pelo divórcio, ele pode ser algo, assim, muito, muito prejudicial. Eu não estou falando nem da questão psicológica, que eu acho que isso é um assunto que também é muito importante ser levantado, mas principalmente a patrimonial. Porque as partes não param, eles estão num momento ali, no afã, né? Na paixão, Na paixão, no calor do momento, a paixão do lado negativo e não do lado positivo, que eles não entendem que vamos ficar brigando, vamos ficar batendo nessa tecla, vai ser pior, porque vai dar sucumbência, você vai perder, isso pode ser que se reverta contra você. Então, assim, é difícil a gente trabalhar quando as partes estão muito inflamadas. E você tem que ter, então... Sucumbência? Sucumbência é assim, dentro do processo, a gente entra com a ação, né? Paga ali as custas, tal. Quem perder essa ação, então quem fez um pedido que foi indeferido pelo juiz, que foi julgado improcedente, vai ser condenado naquilo que sucumbiu, ou seja, naquilo que perdeu do que pediu. Então, é você pagar honorários para o advogado da parte contrária, que não é descontável dos honorários que você pagou para ele. É acrescido, porque a lei nos garante isso. Sim, né? Trabalho de vocês. Trabalho. E aí, além do que as custas, então pode ser, por exemplo, eu entrei com uma ação contra você. Para eu entrar, eu paguei todas as custas. Sim. Eu ganhei essa ação, então você foi sucumbente. Aí você tem que me reembolsar o que eu gastei para entrar com essa ação. E a sucumbência, ela é calculada com base no que cada parte ganhou. Então, tem ações que a gente tem que dar 50-50, porque eu entrei, paguei tudo, mas eu não ganhei tudo que eu pedi. Eu perdi alguma coisa. Então, você também perdeu alguma coisa. Você vai ter que me reembolsar parte do que eu gastei para entrar. Entendeu? Entendi. É uma questão ali que a gente... são elementos que a gente utiliza, né, para ponderar com o cliente se aquela briga está valendo a pena ou não. Porque tem coisas que a gente sabe qual vai ser o resultado, que vai ser perder. Você só perde, né? Eu não consigo ver ganho em nenhum lado. Tomando, né, sobre esse prisma, assim, da questão psicológica, impacto nos filhos,
impacto na sua saúde e também o impacto patrimonial, de fato, só há perdas, né? Mas também a gente tem que tomar por base, pegando o exemplo aqui da Samara Felipe, como a gente estava mencionando, e se ela não tivesse brigado e ido atrás por isso? Olha o tamanho do prejuízo. Não, e se ela não fosse alguém com notoriedade, né? Ela foi alguém que foi nas redes sociais, falou. Tem essa questão também, né? Da pessoa ser famosa. Fato. Ela foi lá com veemência, falando, olha, tá acontecendo isso, olha as Ela minhas não teve filhas. medo, né? Ela não teve, ela se abriu mesmo, tá acontecendo comigo isso. Eu acho que isso ajudou muito. Ela precisou se expor, né? Uma pessoa comum, que não tem essa força, às vezes não tem dinheiro, às vezes, enfim, abre as pernas, como dizem por aí, né? Você fala, então tá bom, deixa, vou reconstruir minha vida. O então tá bom, deixa é a maior frustração do advogado de família. Puxa. Você quer me deixa ver assim. ciricutico, Não quero me incomodar. Não, doutora, eu não quero me incomodar. Não, ok, não quer se incomodar, mas daí Mas eu quero, me ajude. Eu vejo ali que tem fraude. Eu vejo que tem violência patrimonial. E ela tem um feeling, essa mulher. Ai, obrigada. E isso envolve também os filhos, toda uma família, né? Então tem que ir atrás mesmo e exigir o que lhe é de direito, né? Doutora, em Hollywood rolam uns filmes e tudo mais nesse mundo cinematográfico e alguns casos podem influenciar outros casos também relacionados a divórcio. Aqui no Brasil isso acontece também de um caso influenciar outros casos ou não por conta da jurisprudência em relação a acordos pré-nupciais? Como é que funciona aqui no Brasil? Tá. Sim, o que a gente tem aqui no Brasil é chamado jurisprudência. Então, eu tenho um caso semelhante ao outro, aí eu tô naquela situação, para quem que eu vou dar razão, segundo a lei, ou segundo o costume, ou segundo até mesmo o comportamento do judiciário em relação àquele tipo de situação, a gente vai lá e aplica a jurisprudência. Né? Então, é isso que você falou, essa base de que a gente vê nos filmes lá, o julgado tal impactou no caso da Amanda. Por quê? Porque é muito semelhante um caso ao outro. Então, a gente pega lá os precedentes jurisprudenciais e aplica em casos semelhantes, né? Nós temos também outras coisas que podem impactar, como o costume efetivo daquela família. Então, aquela família tinha o costume de agir assim, não tinha nenhum documento que formalizasse esse comportamento, mas era público, todo mundo sabia que eles agiam daquela forma. Então, isso também influencia num julgado. E os acordos pré-nupciais, como é que funciona? Os acordos pré-nupciais, eles são feitos, e até é um assunto maravilhoso de abordar. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, nós não temos essa larga cultura de utilizar os acordos pré-nupciais. E eles são muito importantes, principalmente no momento que a gente está vivendo, porque nós estamos na iminência de ter uma alteração no nosso, uma alteração muito grande no nosso Código Civil. E se essa alteração que já está em julgamento, já está em votação, já está em trâmite ali a aprovação desse projeto, se vir a acontecer, o poder de Eles decisão... vão ter a mesma validade que tem na justiça americana. É que assim, a justiça americana, ela é pautada só no costume. Ok. Entendeu? Ela não é só, mas assim, grande parte do que a gente tem de julgados lá são pautados nos costumes. E aqui no Brasil, gente, esse microfone maravilhoso. Fique à vontade. É assim mesmo. E aqui no Brasil, a gente tem a cultura da lei. Então, o que a lei fala, né, prevalece em determinados casos em relação a outras circunstâncias. Mas, o que eu estava falando, gente? Dos acordos pré-nupciais. Dos acordos pré-nupciais. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa cultura, mas nós estamos trabalhando isso muito, muito. Houve uma mudada, assim, uma virada de chave muito grande com a pandemia. Porque as pessoas foram para dentro de casa, viram que já não se dão tão bem assim. Nossa, deve ter dado um boom de divórcio. Viver grudado um com o outro nunca é bom. O tempo inteiro. Eu não acho. Eu acho bom ficar Mas eu acredito que durante a pandemia, realmente, a quarentena, né? Isso aumentou e muito o número quarentena de 2 anos. de casos. Trabalhando em casa, né? O marido em casa, a mulher em casa, a criança em casa. Sem escapatória. Tudo gente, louco mesmo. esses dias eu vi um post que eu achei, assim, fantástico. O cara no banho, sentado num banquinho, assim, água escorrendo.
Aí ele tocando aquela musiquinha triste, ele pensando assim: nossa, eu não sabia, antes de casar, eu não sabia que eu comia errado, bebia errado, tomava água errado. Aí eu fiquei imaginando Casou pra descobrir que ele é todo errado. Eu fiquei imaginando aquela situação assim: nossa, mas tá fazendo barulho pra comer, para, não precisa fazer isso. Pra que Tudo tomar um irrita. gole tão barulhento e tal? Então, mas muito além de ficar dentro de casa todo mundo junto, foi a questão da morte. Ah, sim. Imagina, você A ligava morte. a televisão, só era morte, desgraça. Não tem como você ser feliz ali, nem criar uma ilusão que você é feliz. Muito, nem criar uma ilusão. E a morte é muito impactante para o ser humano, né? Então, as pessoas passaram a observar que, para além do casamento, para além da família, o que aconteceria comigo se eu viesse a falecer? E daí você tem as pessoas brasileiro, né? Estou falando especificamente do brasileiro, olhando para esses acordos, para esses contratos familiares com outros olhos. Porque antes havia muito, ainda nós temos, mas já diminuiu bastante, havia muito preconceito assim: ai, como que eu vou sentar e conversar com meu marido sobre dinheiro? Como que eu vou sentar e conversar com meu marido? Mas tiveram que conversar sobre herança, né? Porque o que Muitos eu vi... falecimentos. Não, Muitos. tiveram falecimento, tiveram muitas mortes mesmo, Uhum. divisão de bens, aquilo que a gente faz, inventário. Testamento. Então, assim, e o brasileiro, e quando a gente vai casar, a gente não para pensar que o resultado da escolha do regime de bens do casamento é totalmente diferente no caso do divórcio e no caso do falecimento. Ai, diferente. Totalmente diferente. Explica pra gente primeiro quais são esses regimes, né? Tem comunhão total de bens, parcial. Como é que funciona isso? Então, é assim, ó, a gente tem a comunhão universal, que em regra é 50% de tudo, seja o que tem antes, depois ou durante o casamento, tá? Então, no caso da comunhão universal, não há herança entre os cônjuges, há meiação. Faleceu um, o outro fica com 50%. O que sobrou dos 50% é partilhado entre os herdeiros. Fica com metade apenas, não fica com... É por quê? Porque ele já é sócio de 50% por força do casamento. E se acontece alguma doação nesse meio do caminho? Pode acontecer a doação, aí vai ter que ser analisado se essa doação invadiu a legítima. O que é a legítima? Hoje, a lei brasileira, ela estabelece um limite do que a gente pode dispor sem prejudicar os herdeiros. E, então, essa legítima, ela é composta de 50%. 50% eu tenho que guardar, eu não posso mexer, porque é direito dos meus herdeiros. Ótimo. Entendeu? Então, se houver invasão de legítimo, ou seja, se eu fizer uma doação superior a 50%, aí sim tem problema. Entendeu? Aí vai ter um problema e isso pode ser anulado depois do falecimento. Enquanto a pessoa está viva e faz a doação, isso é uma coisa que eu recebo muito no escritório, assim: ai, doutora, meu pai tá vendendo tudo, tá doando tudo, Sim. deu pro meu irmão, não sei o Se quê. eu recebo do meu pai em vida essa doação? Você depois vai ter que, em regra, colacionar no inventário. Comunica com o cônjuge, no caso, com a Comunhão universal. União universal? Sim. Então, tudo é do cônjuge. É universal. Partilha, Universal mesmo, real. Universal é 50% de cada um. Aí, a parcial de bens, né? Retomando o que a Regina perguntou. A parcial de bens, a gente tem os bens particulares, que são aqueles que não comunicam dentro do casamento, e tem os bens que são comuns, que, em regra, são aqueles adquiridos após o casamento. No divórcio, o que você tem? Você vai partilhar só os bens comuns, aqueles que foram adquiridos durante o casamento. Durante o casamento. No falecimento, muda totalmente. Porque no falecimento, 50% já é do que é bem comum do casal, já é do cônjuge. Agora, dos bens particulares, esse cônjuge herda. Herda também? Herda, porque é um bem particular. Aonde ele não é meeiro, ele é herdeiro. E aonde ele é herdeiro, ele não é meeiro. Entendi. Então, as pessoas só vão entender isso de duas uma. De três uma, na verdade. Ou se elas procurarem um advogado antes de se casar, para esclarecerem isso. Ou se elas forem e fizerem um contrato antinupcial, que a gente fala, um pacto antinupcial. Porque tem uma diferença assim, ó. Eles estão pedindo para você repetir Explicar de novo. onde é
meieiro, onde é herdeiro. Onde é herdeiro e meieiro, de novo. Tá. De qual? Da parcial. Da parcial. Então, vamos lá. E vamos pegar, então, aqui o regime da comunhão parcial de bens, tá? O que é a parcial de bens? A gente tem os bens que são particulares e os bens que são meus comuns. Antes de casar e os comuns que somos de nós depois do casamento. Isso tudo aqui eu tô falando a regra, porque toda regra tem a sua exceçãozinha ali dentro da lei, né? Mas vamos pegar a regra. Então, os bens particulares são aqueles que são só de um dos cônjuges e o bem comum, que em regra são aqueles adquiridos na constância do casamento. Se no divórcio, o que vai acontecer? Eu e meu marido vamos divorciar, eu vou ficar com 50% do que nós adquirimos durante o casamento e aqueles bens que são particulares dele, eu não tenho direito algum, não vou participar, tá? Agora, se houver o falecimento do meu marido... Falecimento. Separação, você não tem direito. Mas se ele falecer, eu vou me tornar herdeira. Junto com os filhos. Daquilo que é particular. Aquilo que nós compramos no casamento, eu já sou dona de 50%. Eu já sou sócia dele nos 50%. Agora, aquilo que era particular, que se eu tivesse me divorciado, eu não teria direito, no falecimento, eu sou herdeira. Ah, olha que legal. Informação é tudo, hein? Informação é tudo. E aonde que você vai ter essa informação? Escute, e se eu sou a segunda mulher? Você vai ter a mesma situação. Se é... A primeira mulher também vai ter direito? Não, se o casamento, o primeiro já se desfez, não acabou comunica. lá, né? Não o comunica. vínculo já acabou. Né? O vínculo, ele termina com o divórcio, o vínculo da comunhão de bens, ele termina com o divórcio ou com o falecimento. Então, se você já divorciou do primeiro casamento, você não precisa se preocupar, tá? O que, de repente, pode ser uma dúvida tua, é assim, ó, se eu peguei, mas isso é mais no caso de união estável, não do casamento. Eu me separei do primeiro casamento, mas eu não fiz o divórcio, eu não formalizei. Ai. E daí eu começo a ter união estável com uma segunda pessoa. Tá. Acontece muito disso, né? Muito. Muitos casais, né? Muito Não comum. separa no papel, aí já tá morando com um novo parceiro ou parceira e não resolve o relacionamento anterior. Isso dá um BO, né? Mas quando morre, tem que resolver, né? Quando morre, tem que resolver. E daí ainda tem a situação de quando esse casal que está vivendo em união estável resolve fazer a dissolução dessa união estável que não foi desfeito o primeiro casamento. Agora, falando em confusão, mais confusão ainda. E o filho da amante? Vai O que cara tem uma terceira amante. mulher, uma amante e tem O cara um não filho com sossega, ela. tem Olha, amante com outra família Terceira, já. quarta, quinta, um monte você já de... pegou algum caso, assim, de ter tantas mulheres? Já. Quantas mulheres tinha o ser dotado? E deve ser dotado, né? No mínimo. bem e empolgado também. disponível. Pois então, ou é dotado ou tem uma necessidade muito grande também de autoafirmação, né? Porque, não sei, tem homens que dizem que assim, meu Deus do céu, que se eu divorciar eu não vou pro segundo casamento porque eu não dou conta nem de uma, não vou dar conta da segunda. E eu acredito de fato nisso. Mas tem mesmo homens que mantêm várias famílias paralelas. Quantas você já pegou no consultório? 4. 4 no Uau. total. Famílias, assim? É muito comum essas pessoas que têm a profissão de, assim... Caixeiro viajante. Caixeiro viajante. Acho que a gente tá indo lá pro passado, parece, né? Mas o representante comercial é um que tá Meu Deus, meu pai era viajando. representante comercial. Que eu saiba, só tinha gente. Pode ser que apareça depois. Estão falando aqui caminhoneiro. Caminhoneiro. Caminhoneiros. Faz sentido? Faz sentido. CEOs. Viaja bastante. CEOs, né? Gente, assim, Esses dias o meu filho perguntou pra mim com quantas mulheres ele poderia casar. Eu falei, quantas ele puder sustentar. Tá. Isso! Já tá ensinando errado, Ana do céu! E Mormons. Mormons podem ter várias mulheres, né? Mas daí você acaba tendo um conflito... Religioso aí, né? Não, até de legislação interna, né? É só nos Estados Unidos isso. Eles não têm muita expressão aqui no Brasil, né? Tem, eu vejo uns andando por aí sempre. Tem uma bela igreja aqui em Curitiba. Eu nunca peguei, gente. Mas aqui no Brasil a gente tem uma lei que proíbe Poligamia. a poligamia ou... São as famílias paralelas que a gente fala.
Então, assim, o direito do filho, ele fica resguardado. Tá? O filho, ele não tem nada a Sempre é ver. beneficiário, né? O filho sempre vai ser herdeiro, né? Sempre vai levar em consideração que ele o melhor interesse da criança, se ainda for menor. Os direitos dos filhos, mesmo maiores, vão ser resguardados. Agora, o que não pode acontecer são as famílias paralelas no caso de várias mulheres ou vários homens, né? Então tem uma lei para isso. Não é que a lei... como que eu vou explicar? Ela não fala assim, não pode ter. A jurisprudência veio e trouxe isso para nós. Porque, na verdade, a lei em si, ela não é explícita dizendo que não pode. Aí a jurisprudência veio e pacificou essa questão. Porque o que estava acontecendo? Você tinha lá o INSS sendo onerado, né? Porque tinha a esposa, a matriz e a filial, né? As duas recebendo pensão. A matriz, a filial e as franquias. Franquias. Você tinha o recebimento de pensão, você tinha ali brigas por partilha de bens, como se aquela família paralela estivesse sendo regulamentada pelo mesmo regimento da lei familiar. Então, o que a jurisprudência veio e falou assim, olha, a família paralela, a gente vai sempre resguardar os filhos, porque os filhos não têm culpa. Agora, se há a consciência de que é uma família paralela, não vai ter os mesmos direitos do que e tudo isso, matriz, né? digamos assim. Todas as bizarrices que podem acontecer, né? Que tudo, né, depende do ser humano ali. O acordo pré-nupcial, ele é essencial. Ele seria uma segurança? Ele é uma segurança muito grande. Por quê? Porque ali você estabelece regras que vão além do que a lei diz. Então, esse pacto antinupcial, ele tudo que é válido, né? Tudo que não pode ser proibido, entendeu? Mas, hoje, o direito de família, ele já está muito avançado. E até eu tinha começado a falar a questão da alteração do Código Civil, porque se for aprovada a alteração do Código Civil da forma com que ela foi proposta, o direito de família vai ser muito mais liberal, digamos assim, do que ele é hoje. Não, liberal mesmo. Liberal. Porque hoje a gente já vive um momento do direito de família em que a vontade privada ela é muito respeitada. Por isso que a gente tem utilizado muito os pactos antinupciais e os contratos de casamento e também os testamentos, que antes eram coisas que não eram muito valorizadas, não eram muito utilizadas pelos advogados. Porque depois a gente ficava numa briga infindável de tem validade, não tem validade. Hoje essa validade é reconhecida, é valorizada, né? Além de ser reconhecida, é valorizada. Peso ali na hora tem um peso muito grande. Alguma coisa. A legislação, ela diz que a vontade privada, se não contrariar a legislação, ela deve ser respeitada. Então, o que a gente tem? Eu quero me casar pelo regime da comunhão parcial de bens, ok, mas eu quero estabelecer que aquele bem que eu comprei agora e que eu vou pagar o financiamento sozinho durante o casamento, vai ser só meu. Então, eu crio regras próprias, ok. Entendeu? Dentro daquele contrato. Porque o pacto antinupcial, ele nada mais é do que um contrato entre os noivos, entendeu? E aí fica uma dica, porque assim, se você for casar pela separação total, convencional, ou pela comunhão universal, o cartório vai te obrigar a fazer, porque a lei obriga que você faça o pacto antinupcial. Se você não fizer o pacto antinupcial, não vai ter validade a tua comunhão universal ou a tua separação total convencional. Esse acordo, doutora, esse acordo pré-nupcial, ele é um contrato. Ele pode ser feito, por exemplo, de próprio punho ou gravando um vídeo. O casal tá lá todo emocionado e aí grava um vídeo ditando as regras para deixar registrado. Isso é válido como um contrato ou não? Tem que ser mediante cartório e tudo mais. Então, até eu não vou lembrar aqui agora, foi eu acho que um jogador de futebol que fez um contratinho com a namorada e falando que tinha que falar eu te amo todo dia, não sei o que, tal. Busca aí, diretor, busca o caso. Dá um Google. O que acontece? O contrato, quando ele for
específico para a questão patrimonial, Ah, tá. e se a gente for falar de imóveis, ele não vai ter validade se ele for particular. Ele tem que ser por instrumento público. Então, é uma formalidade que a lei exige. Esses contratos, até esse que eu falei, que eu vi, que deu no TikTok, que bombou, porque meus filhos disseram, mãe, olha aqui o contrato para você falar. Eu não vou lembrar o nome do jogador, mas é um jogador de futebol. Ele não tem exigibilidade, ele não é exequível, que a gente fala, dentro da questão patrimonial. Agora, não pode trair, né? Se trair, vai pagar uma multa, tal. Dependendo dos termos e da forma com que foi feito, se tem ali 2 testemunhas, é até exequível. Olha. Agora, no que diz respeito a patrimônio, principalmente bem imóvel, Não. Não é válido. não é válido. E assim, se alguma separação for pega com traição, algum dos cônjuges pode perder algum tipo de benefício, se não houver esse pacto nupcial? Se não houver o pacto, não. A lei foi alterada, porque antes, assim, quando você ia fazer divórcio, você tinha que buscar o culpado. Então, quem era culpado perdia direitos. Hoje, e daí que isso viabilizava barraco adoidado, né? Porque o processo se tornava ali uma lavanderia de roupa suja. Precisa provar que você Né? traiu, enfim. Mesmo provando. Hoje, mesmo provando. Então, o que aconteceu? A lei veio e falou assim, não, a pessoa só vai ficar casada, só vai viver em união estável se ela quiser. Ela não quer mais, acabou, não precisa explicar o motivo. Então, não interessa se é porque traiu, se é por causa disso ou daquilo. Ele só quer saber, quer continuar casado, não quer continuar casado? Então, aquele negócio assim, não te dou o divórcio. Acabou, se um não quer, literalmente 2 não brigam. 2 não brigam. Tá? Agora, o que sim você está perguntando e de repente é a tua dúvida, nós temos situações específicas que são traições de repercussão pública, que Isso. expõem a pessoa. Humilham a pessoa. Exatamente. Aí você tem o direito à indenização pelo dano moral. Mas pela não que exposição. você deixa de ter o direito sobre os bens ou herança. Exatamente. Ou herança não, herança só se morrer. Sobre a partilha de regime, bens. a partilha de bens. Isso não impacta mais. Então, uma coisa é o que vocês construíram durante o casamento. Outra coisa é, você me causou um dano moral, eu fui exposta, eu fui traída de forma humilhante, então eu quero ser ressarcida pelo meu prejuízo moral. Teve algum caso assim? Teve. Tem vários casos. E daí a gente tem que provar a repercussão desse caso. Deixa eu pensar. O Belo e a Graciane não foi assim? Recentemente ela postou nas redes sociais Ela o real traiu ele motivo. como personal? Personal. Só que assim, ó, o fato dele descobrir que ela traiu ele como personal e ele ir para as redes sociais e falar, fui traído, não sei o que, não sei o que, não gera direito à indenização. O que gera direito à indenização vamos supor que ela na academia estivesse lá e aos beijos com ele. Fosse flagrada. Exatamente. Todo mundo sabe que ela é esposa do fulano e tá aqui se abraçando, se beijando com o ciclano. Isso é uma exposição. Agora, se a pessoa, ela opta em se abrir para as redes, Aí não. é ela que assumiu o risco de pagar de corno, né? Digamos Mas assim. recentemente ela postou nas redes o real motivo, de acordo com ela, da Qual foi o real separação motivo? com o Porque eu não Belo. acompanho o caso dele. E ela disse que não tem nada a ver com traição. Depois de mais de, um ano? Deu quase um ano já dessas... mais de deu um ano, bastante enfim. tempo. Ela disse que o real motivo da separação foi que o Belo, ele é extremamente mentiroso. É um mentiroso compulsivo. Tem o nome E- de uma doença pra isso. E tudo ele mente coisas básicas, coisas banais, simples mesmo. E ela sabia da verdade, ele olhava nos olhos dela e falava mentira. E aí foi isso que deixou... acabou pra ela o amor, o querer continuar com ele, porque eles Nossa, já e essa vinham de mulher uma enfrentou crise, cada né? uma por ele, foi na prisão. A Viviane Araújo. Não, mas ela também, não foi? E aí ela na prisão foi... Dizem que foi o pivô da É que eu não separação. manjo dos famosos. Aí aconteceu isso. E agora ela não quis mais, quis se separar por conta dessas mentiras todas, enfim. Mas deu o que demorou, falar né? também. Quantos anos com ele?
Muitos Foram, acho que, anos 14, mesmo, né? 13, É. 14 anos que eu ouvi ele falando. Aguentando mentira, É. né? Agora, assim, eu, né, depois de 23 anos nessa área, atuando família, sucessão, todos os dias, eu vejo assim, ninguém se transforma, né, de príncipe encantado em lobo. Não é. Da noite pro dia. Exatamente. Então, assim, o namoro foi feito para isso, para ver, né? A gente tem casamentos que são extremamente precoces, que a pessoa não tem condição de avaliar se existe amor, ok, maravilhoso. Mas não é só de amor que se vive um Não é só de amor que né? se vive, a gente tem que ter um olhar crítico. Inclusive, eu tô com eu abri uma caixinha várias caixinhas de perguntas nos meus stories hoje, perguntando justamente isso. O que você acha que causa um divórcio? Você, quando foi programar seu casamento, qual a primeira coisa que você fez? Daí eu coloquei lá, correu para agendar o local da festa, agendou um advogado de família, foi no cartório e perguntou qual era o melhor Mas eu regime. acho que a paixão e o amor não deixam. Não deixa. Você quer saber da essa precaução festa das assim. alianças? Como assim? Ele é o amor da minha vida, ou ela é o amor da minha vida. Jamais faria isso Jamais comigo. faria isso comigo. E assim, é muito para mim tá muito claro, né? A pessoa, ela tá sofrendo vários tipos de violência. Ela não sofreu a violência física, mas ela já sofreu vários tipos de violência. E como que ela chega para mim no escritório e fala assim, não, mas ele nunca me bateu. Ah, então tá ótimo, né? Se não bateu... Ele é um homem bom no final das contas. Sim, não ele me paga bateu. todas as contas, ele acorda cedo e vai trabalhar, mas ele nunca me bateu, doutora, nunca me bateu. E outra coisa que eu ouço muito assim, é a mulher ficar envergonhada de estar ali correndo atrás dos direitos dela. A mulher se envergonha. Imagina, acaba sentindo uma humilhação que não existe, né? Porque é um direito dela também, né? Foram 2 parceiros, né? Construíram as coisas juntas, né? Eu vejo mulheres assim que falam, o fulano é funcionário da empresa. Aí você começa a ver, o fulano não é funcionário da empresa, o fulano é sócio da empresa, entendeu? E vários tipos de violência que a mulher não enxerga. Não é que ela não enxerga porque ela não quer. Eu vejo que a informação falta, sabe? Mas, doutora, as coisas estão mudando, né? A própria Então... a jurisprudência, as leis estão ficando mais amplas, mais abertas. As mulheres já não estão tão dormindo, assim. Eu acredito que uma nova geração está vindo mais informada, mais ligada, A menos cultura está submissa. mudando, né? O que a gente tem, assim, essa mudança de postura, sim, mas dos casais mais novos. Ah, tá. Então, Não se submetem tanto aos costumes. Não, você tem que ficar casada a qualquer custo. Você tem filho para criar, o que você, né? não, e o aumento do número de casais que sequer querem filhos, Uhum. né? Antes, Olha, isso é bom para um pacto pré-nupcial. Não quero ter filhos. Pá, deixa claro já. Importantíssimo. pode né? ser Deixar colocado e deixado claro, porque depois, o que um vai reclamar do outro? Ah, não, mas eu sempre quis ter filhos. Poxa, você sempre quis ter filhos, então por que você casou comigo? Porque eu nunca quis ter Nossa, filhos. e eu conheço muitas histórias, assim. Muitas histórias. Puxa. Muitas mesmo. A ambição da mulher tem mudado muito, né? Uhum. Mudado demais. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no meu direct do Instagram, Aham. que a moça falou assim, olha, doutora, eu não respondi o questionário dos stories lá que eu coloquei, mas eu digo para a senhora que eu tenho muito trauma de relacionamento, porque meu pai e minha mãe se divorciaram e a minha infância foi muito difícil. Quando eles são muito pequenos, eles não sabem dividir se a culpa é deles ou não, né? Aham. Exatamente, absorvem tudo. Então, hoje, eu não me vejo casada porque eu acho que o casamento é a pior coisa que existe. Ela não se permite se relacionar. Vai para uma terapia. Menina, tá precisando de uma terapia. Resolve os perrengues. Mas é uma coisa que, com certeza, assim como ela que ainda furou a bolha e conseguiu falar, Uhum. né? A gente tem quantos homens e quantas mulheres E, nessa doutora, situação. se eu faço um pacto pré-nupcial que eu não quero ter filhos, e aconteceu, eu isento esse meu cônjuge de obrigações e responsabilidades? Não. Porque a obrigação e a responsabilidade não é com você, é com a criança.
você pode dispor do teu direito de ter um filho, né? Você decide. Agora, você não pode dispor do direito de alguém que ainda nem nasceu. E até mesmo porque é um direito inegociável. A assistência financeira, E ainda se fala muito, né, sobre a gravidez indesejada, que seja por um acidente, não é culpa apenas da mulher, né? Não. Então, o homem também, muitas vezes, ele se livra dessa responsabilidade, né? Ah, mas você não estava tomando pílula. Então, geralmente, a mulher é a tomada como a culpada, né? De engravidar ali, do descuido e tudo mais, né? A mulher não está tomando pílula, mas o homem também não está usando preservativo. Exatamente. Então, quais são as responsabilidades? Eu não quero ter filhos, mas eu não faço uma vasectomia, por exemplo, né? A mulher pode fazer, né, a laqueadura, cortando a barriga. Hoje já tem por vídeo, enfim, vai ali pelo umbigo, é bem menor a cicatriz, mas o homem não pode fazer uma vasectomia. A vasectomia do homem são horas, né? Ele sai... Rapidinho, fica um pouco dolorido e tchau. Vai embora para casa caminhando. A mulher, não, é muito mais complexo ali, né? Então... Mas isso tem alguma coisa de animal e bem machismo, né? Estrutural, né? Muito, muito. Eu nem vou comentar aqui, senão vai dar B.O. em casa, tá? Porque Eita! o meu marido não quis fazer. Não quis? Não quis. Ai, marido, não faça Mas eu assim. fui e fiz. Eu também fiz. Eu também fiz. Não, eu fiz laqueadura. A produção. Você fez nele, não, né? Eu fiz porque nós não queríamos filho. E eu acabei engravidando. Aconteceu. E ele já tinha uma menina antes, né? Só que o médico não quis fazer vasectomia nele por ele ter um filho. Na época, quando nós casamos, ele foi atrás da vasectomia. E o médico falou, cara, não vou fazer. Você acabou de casar, por mais que a tua mulher assine. E não fez. E eu sempre me cuidei. Sempre, né? Aí eu coloquei o Mirena. Não me adaptei com o Mirena, fiquei 6 meses. Eu tirei o Mirena e comecei a tomar o remédio. Essa transição é perigosa. Foi um troço, assim, bizarro, assim. Fiquei grávida, daí eu falei, cara, o que vamos fazer? Eu tenho um Mirena em casa. Aí, deu Meu tudo Mirena certo. tem 13 anos. Olha O teu aí. Mirena tem 13 anos? O meu Mirena tem 13 anos. Aí nessa de faz vasectomia, não faz. Então tá bom, vou pôr Mirena. Aí engravidei usando Mirena. Daí eu fiz a laqueadura, daí deu tudo certo. Mas, nossa, o João Marcelo não sabia. E essa questão que você levantou... Não é Mirena o nome do teu filho, né? Não, é João Miguel. Mirena. Miguel Mirena. Quase. Minha irmã brincava assim quando eu engravidei. Vamos dar o nome dele de Gililson. Gil, né? Gil. Ai, a Mas minha tem muitos sogra brincou casos na mesmo, né, que acontece. Uma coisa com o... Ai, como é que era? O MacGyver brincando com Mirenas. Fez esse cara, não acredito. Eu falei, pois é. Mas você tocou num caso, né, numa questão, Ana, muito importante. Porque até pouquíssimo tempo atrás, eu não vou saber dizer se 2, 3 anos... Teria que... Produção, dá uma pesquisada aí. Não, a produção tá falando assim, Gilson. Gilson, ele tá bem animado com neném que nomes. nasce. Todos os Gilson são filho do Gil que não deu certo. Antes, a mulher precisava da autorização do marido para fazer a laqueadura. Você Mas jura? olha, quando meu marido procurou o médico para fazer a vasectomia, Tinha que precisava ter, da minha... Mas pelo menos você tá sabendo, né? Não que você tenha que autorizar. Não, que eu Hoje em estou a dia. par que ele não vai ter mais filhos. Até hoje isso acontece? Não, De ter então, isso mudou. Ah, tá. Por isso que eu falei, né? Não, agora eu não vou saber se são 3 ou 4 anos. Que antigamente, quanto mais filho, melhor, né? Então, o que acontecia? Caramba. De idade mínima, você tinha que ter, e autorização do teu marido, do teu companheiro. Aí, nossa, era uma briga infundada, porque imagina o homem, não sei se eu quero. Mas a mulher não queria mais, ela era obrigada a se submeter a Puxa. isso. Não, imagine o cara que sabe que não pode ter filho e fica enganando a coitada da mulher que quer. Aí eu acho muita sacanagem. Vamos tentar, amor, cada vez mais. Só que deixa eu falar. Numa dessa aí, ela pega e pula a cerca, e daí depois como que ele vai contar que ele não podia ter filho e ela parece grávida? Imaginou, bênção, Acabou pra gente. ele. Casos Aí de vai no família, DNA do programa do Ratinho.
Ele já sabendo que não é o pai, porque... Casos de família que vocês Caramba. não imaginam. Tá? Qual é o caso mais impactante, mais polêmico, que mais deu pano para manga no teu escritório? Olha, eu tenho um caso que ele não é polêmico, assim. Eu acho que ele foi muito impactante e me fez repensar muita coisa, né? Eu tive uma cliente que ela foi precursora do pacto antinupcial. Ela ficou 12 meses indo no meu escritório, fazendo consultas. Me contou para esse caso. comigo. Ela ficou fazendo consultas. Todo mês ela ia lá. E uma senhorinha já, sabe? E isso há muitos anos atrás, porque eu advogo há 23, eu acho que faz uns 18, 20 anos. E ela ia toda semana. Toda semana, mentira, todo mês. Doutora, primeiro mês que ela chegou lá, ela falou, eu quero que a senhora me ensine o que eu tenho que fazer. Aí eu expliquei para ela tudo que podia acontecer e tal, mas eu quero chegar nesse ponto. Como que eu faço para chegar aqui? Falei, olha, vai ser um caminho longo, porque a gente vai ter que primeiro fazer isso, depois fazer aquilo, tal. Fui explicando para ela. Gente, ela ficou 12 meses indo no escritório. 12 meses. Ardilosa, ela foi espertíssima. Foi muito... E isso me fez repensar, e é uma coisa até que é legal eu trazer para vocês, o quanto que a mulher é poderosa. Porque a mulher, quando ela quer, ela tem uma frieza... Calculista. Exatamente. Se ela souber usar a inteligência dela, ela faz o que ela quiser. Ela transforma o que ela quiser. Eu não conheço ela, pelo que eu entendi. Ela não era uma pessoa ruim, mas me parece, pelo tom que você fala, que foi uma pessoa que sofreu muito. Sofreu demais. Eu não conheço a história, mas tipo assim, então agora eu vou me dar um prazo para eu organizar minhas coisas. Ela foi se abastecendo desse sofrimento para montar uma estratégia, ela basicamente. Se fortaleceu, foi atrás de uma estratégia, porque ela já era uma senhora, né? Eu já estava com os filhos criados, todos. Então, ela falou assim, se eu me separar dele agora, né? Se eu me divorciar, eu vou ser errada. Porque ela só tinha filho homem, os filhos já grandes, casados. E eu não vou ter para onde ir. Ele a vida inteira trabalhou, eu só fiquei em casa cuidando dos filhos. Então, eu quero me resguardar. Fez muito bem, parabéns. Parabéns. Eu quero ter a certeza que eu não vou passar dificuldade. E já que eu tô correndo risco de ser julgada pelos meus filhos, então que pelo menos eu vou ser julgada pelos meus filhos dentro da minha casa. Da minha casa própria. Nossa, ela conseguiu ler que ela não tinha apoio de ninguém, olha só. Caramba, que incrível. O apoio que ela teve foi você, o resguardo da sua fala, né? Que ela foi contratar. Então, assim, inteligentíssima, entendeu? Ela não buscou conselho de amigo, nada disso. Ela falou, eu vou conversar com quem é especialista. Daí, ao final dos 12 meses, ela chegou e falou assim, e agora? Eu falei, agora você conseguiu o que você queria, vamos fazer o divórcio, né? Tem certeza? Tenho certeza. Porque naquela época ainda, tem o que a gente chama de audiência de ratificação, que hoje já não tem mais. O que seria A isso? gente entrava com ação, tentava fazer amigável. Se o casal concordasse em fazer o divórcio amigável, o juiz ainda marcava uma audiência para perguntar, você tem certeza? É isso mesmo que você quer? Sim, é verdade, tinha Entendeu? isso mesmo. Hoje já não, a gente entra com o divórcio, se é amigável, tá assinado por todo mundo, o juiz só homologa, né? Então, eu falei, vou tentar, tal, chamei ele ficou super resistente. No final das contas, a gente teve que fazer o litigioso, mas ela saiu numa situação confortável. Passado um ano, toca lá no meu escritório, o homem. Doutora, como que eu faço para anular o meu divórcio? Eu falei assim, não dá para anular o divórcio. Mas como que eu faço para voltar com ela? O senhor vai ter que voltar e vocês vão ter que se casar. Eles se casaram. Mas, peraí. Ó a cara de vocês. Como o ex-marido não acredito. voltou Foi no teu e queria anular. Como eu fiz o divórcio para ela, ele me procurou, doutora, eu quero saber como que eu faço para anular isso aqui. Aí eu falei assim, não, mas não tem como anular. Uma vez divorciado, vocês não estão mais casados e não teve vício nenhum para ser anulado esse divórcio. Daí ele falou assim, não, e como que eu faço então? Falei, só casando, então eu vou casar. Então vejam como isso não é barraco, não é nada. Foi a pessoa mais centrada que passou no meu escritório nesses 23 anos.
E que ela me mostrou que quando você se fortalece com informação, você resgata, inclusive, a admiração daquela pessoa que te humilhava. Exatamente. Porque ele, ó, tô até arrepiada. Ele voltou e falou, eu Tem que quero ser uma lei anular. com o nome da senhora. Né? É verdade? Incrível, foi lá pedir anulação do casamento. Foi lá Parece história pedir. de novela É. mesmo. Agora, direito de família não envolve só divórcio, né? Não. E guarda. Dá o que falar É a também. parte mais sensível de tudo. Eu não sei como é que as pessoas conseguem esquecer dos filhos. Esquece. Nossa, gente, como que consegue? É uma... Eu, assim, não é uma questão de julgamento pessoal, nada. Porque eu enxergo nesses homens e nessas mulheres uma dor muito grande. E a única forma que eles encontram de exacerbar essa dor é no filho. Puxa. Né? Então, lógico, é uma via transversa errada, sim, mas eu entendo, sabe? Às vezes eu tô ali, eu falo, gente, não faça isso, não vai ser legal, não vai ser um bom resultado, não vai ser bom para os filhos. Mas não tem jeito, bom, você está fazendo psicologia, né? Você sabe, isso é uma dor que a pessoa está sentindo. Estamos fazendo. A Regina também. Ela tá mais à frente que eu. Então, é Essa uma dor que a consequência. pessoa está sentindo tão grande que ela não enxerga, e muitas vezes não enxerga mesmo. Que o que ela está fazendo não está fazendo mal para ela nem para o ex. Você não consegue Pra enxergar, criança, né, pros o quanto filhos, isso é ruim, sempre. né? E essa alienação parental hoje, ela é discutida legalmente? Existe ônus para quem está fazendo isso? Sim, inclusive na esfera criminal. Olha, que lindo. Lindo ouvir isso. A gente tem um artigo dentro da lei de alienação parental que ela escalona consequências. Então, por exemplo, a reversão da guarda, né? Ah, tá com a mãe e a mãe tá praticando alienação parental. Mas a mãe ainda é o que fica mais com o filho, né? Não adianta. A guarda sempre Então, pende para a mãe, né? O que acontece? Eu tenho recebido muitos homens no escritório. Muitos homens. Eu fico até feliz de falar isso, porque, assim... Bom, parabéns para eles. Eles estão buscando muito mais ficar e passar tempo de qualidade com os filhos. Porque o que eu via antes era assim, eu vou brigar pelo meu filho porque eu não quero deixar ela com nada. Não, hoje é assim. Vingança, né? Vingança pessoal. Hoje é assim, doutora, eu gostaria muito de passar mais tempo com meu filho. Eu quero poder viajar, eu quero poder participar, eu quero poder ir na escola. O que tinha muito antes também, assim? Fez a ação, fixou o valor da pensão. Aí, daqui a pouco, não, mas eu tô pagando e você tá comprando carro novo e eu tô dando dinheiro para você, não sei o quê. Fica stalkeando a vida alheia. Vou pegar e vou pedir a guarda do fulaninho, porque daí eu não preciso mais pagar. Ai, tem muito disso. Muito, muito. E tá havendo essa mudança de comportamento que eu acho maravilhosa, que o homem está assumindo para si a criação do filho, a participação na vida do filho e de uma forma genuína, verdadeira. Mas assim, eu consigo enxergar isso legal, isso os advogados estão sentindo, mas juízes geralmente são pessoas mais velhas, porque para ser juiz você precisa estudar muito. Eles têm essa mente aberta também? Porque eu ainda vejo que a maioria dos casos, tudo pende para a mãe, por pior que a mãe seja. O que acontece é o seguinte, aqui nós vamos tocar num ponto bem delicado. Todas as leis que elas vêm com o intuito de proteger determinada fatia da sociedade, né, ela vem com o intuito de igualar uma situação que está desigual. Então, nós temos a mulher que, querendo ou não, ela está em desigualdade com o homem dentro da sociedade, questão de força, questão de ainda uma dependência financeira, emocional, várias situações que ela está em desvantagem. Em déficit, né? Em desvantagem. Aí você pega e tem a Lei Maria da Penha, que vem e faz assim, não, a mulher ela não pode ficar em desvantagem com o homem. Então, vamos trazer a Maria da Penha para quê? Julgamento pela perspectiva de gênero. Então, o juiz pega ali o processo, vê que aquela mulher foi vítima de algum tipo de violência doméstica, já fica obrigada a olhar para aquele processo com outros olhos. Então, a gente tem várias situações. Só que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então, hoje a gente tem, infelizmente, isso são casos concretos, de mulheres fazendo falsas notícias de violência doméstica. Muitas.
Que desserviço, né? Nossa, e mais comum do que Acaba vocês com quem pensam. realmente sofre e aí não tem uma chance de poder denunciar Não, porque e ser até levado a você provar sério. que focinho de porco não é tomada, você ficou meses sem ver teu filho, você fica sofrendo, você não sabe o que acontece. Prejuízo emocional pro pai, né, também. Gigante para todos, até para Pra criança. Esse vínculo, gente, porque assim, ó, essa criança, esse pai e essa criança vai passar a ter convivência de 1 hora semanal dentro do NIAP, do núcleo Sob vigia. sob vigia de uma equipe multidisciplinar, que a equipe vai dizer se aquela criança está segura com aquele pai que é violento. Uhum. Mas muitas vezes Supostamente é violento. isso que eu ia falar, mas muitas vezes esse pai não praticou violência nenhuma. É o simples fato dele ser um homem, né? Que daí profissionais que infelizmente instruem muito mal suas clientes, aí eu falo cliente mulher mesmo, né? E aí a mulher vai lá na delegacia da mulher, fala: "Não, ele cuspiu em mim". Claro, o exame de corpo de delito não vai dar provar nada, não vai dar nada. Ou ele me deu um empurrão. Ok, existem casos, existem milhões de casos e a lei está aí para isso. Mas, infelizmente, ainda existe essas denunciações que não são verdadeiras. E daí, o que vai acontecer entre o homem e a mulher, entre eles vão se resolver porque eles são adultos. Agora, essa criança que está vendo o pai dentro de um fórum, Puxa. com toda a equipe olhando, Mães, pelo amor de Deus, põe a mão entendeu? na cabeça. Isso aí é uma ferida aberta na vida dessa criança que nunca mais vai fechar. Esse período que dessa convivência assistida, esse pai com esse filho nunca mais resgata, gente. Né? Então, são coisas assim que a gente fica chateado de ver. Mas às vezes a fúria, a falta de conhecimento, o ego, até pelo parceiro estar com outra pessoa, a pessoa fica tão cega, ela fica tão burra emocionalmente, já não é muito dotada de inteligência, né, para uma pessoa. Aí para ficar mais ainda com esse comportamento é chocante e dói demais isso. É complicado. E as crianças sempre acabam pagando o preço As crianças sempre altíssimo por perdem, isso. gente, sempre perdem. Se o pai ou a mãe forem pessoas perigosas, a justiça vai saber, vai deixar longe, vai ter, como que é aquilo que não pode chegar perto? Medida protetiva. Enfim. E a pensão alimentícia? Conta pra mim, A cadeia. não pagou é cadeia? É isso mesmo? Funciona isso no Brasil? Funciona. Funciona. Agora, a gente já tem instrumentos que trazem de forma alternativa medidas restritivas que não sejam só a prisão, mas ainda o mais utilizado e mais efetivo é a prisão. A prisão mesmo. Prisão mesmo. A gente tem, assim, por exemplo, uma pessoa que Ó, pegar o nosso diretor falou 48 horas depois, 3 dias. 3 dias, ó. Então, temos casos, por exemplo, assim, um CEO de uma alta empresa que está sempre viajando para o exterior. Você vai prender o cara, né? A gente tem que também, até para ser ruim, tem que ser inteligente, né? Você vai prender o cara, às vezes o cara vai perder o emprego e tal. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar e pedir para o juiz a medida restritiva de tirar o passaporte dele. Ah, tá. Você precisa É trabalhar? uma maneira de forçar. Meu filho precisa comer. Pelo amor de então, Deus. me dá aqui esse E não tem como passaporte. ser INSS, assim, descontar em folha? Muito tem, só que existe, dependendo do caso, a pessoa recebe por PJ, então não tem folha de pagamento para ser descontado do Olerite. Existem casos e casos e casos. Existem casos dos pais autônomos que têm uma renda muito maior do que aquela que eles apresentam para a justiça, né? Muito. Como que a mãe pode fazer nesse caso? Muito comum. Eu falo assim, que toda mulher teria que ter uma pastinha. Vamos lá. Uma pastinha dentro de um cofre, né? O que você precisa? Você precisa saber onde trabalha, quanto ganha. Tem publicações nas redes sociais que são usadas como provas, né? Então, o cara tá lá andando de lancha, andando de carrão, não sei o quê. essas postagens servem Sim, de são prova. a teoria da aparência que a gente fala. Teoria da Teoria da aparência. aparência. Bem interessante, né? Delícia. Então, o que acontece? O cara tá lá ostentando, Pagando de gatão. pagando de gatão. Com muitos likes, né?
Muitas amigas. Muitas amigas. E daí o filho tá lá recebendo 50% do salário mínimo. Entendeu? Tem gente que é dono da empresa e faz um holerite de prolabore de um valor baixinho para quê? Ah, vai investigar, o tanto que eu ganho tá aqui, ó. Né? Era de um amigo. A lancha do amigo. Aham, tava caminhando, tava andando num passeio só. Agora, no caso dos músicos que estão sempre postando e ostentando nas redes sociais, mas não tem nada. E aí eles vão ter que provar que não tem nada. Como é que funciona isso? Tem que levar os amigos lá pra falar. Então, eu sou dono da lancha, tá As aqui, ó. testemunhas. Eu não tenho nem a E raiz tem pra ter muita uma gente que lancha. ostenta com o que o outro tem, o amigo tem, né? Também tem isso, né? E aí se lasca. Mas assim, ó, a teoria da aparência, a gente usa ela como um início de prova, né? Porque assim, se você chegar e falar, faça a quebra do sigilo bancário, eu tenho que mostrar que tem coisa escondida. Então, ó, tá aqui, tá andando de lancha, já é um indício de prova, quebre o sigilo bancário. Oficie a Receita Federal para apresentar as últimas declarações de imposto de renda. Então, existem muitos e muitos meios hoje, graças a Deus, da gente investigar e provar, né? Pode ser que não seja tão rápido quanto o cliente almeja, mas que vai aparecer, vai. E se o cara deixou tudo em Bitcoin, é um louco da informática, tá investindo Até tudo. o Bitcoin hoje a gente já consegue pegar. Não adianta se Uau! safar. Filho é responsabilidade, não adianta. Tudo passa, tem aquela fase assim de descobrir que tem como burlar. Ok, daqui a pouco vai ser quebrado. Então, lá atrás, a gente tinha as cooperativas de crédito, Sicoob, Sicredi e tal. O que começou a acontecer com esses pais que não pagavam pensão? Eu não vou mais ter conta em banco. Eu vou ter conta em cooperativa de crédito. Por quê? Porque a cooperativa de crédito não estava ligada ao Banco Central. Então, tá. o juiz mandava fazer a quebra do sigilo bancário, Não aparecia. estava lá bonitinho, sem nada. Porque era cooperativa de crédito. Foi regulamentado. Hoje, até o que está em cooperativa de crédito já vai aparecer. Justo. Ótimo. É justo, gente. Tem que ser. Atualmente, a questão dos bitcoins. Não, vou comprar tudo em bitcoins porque ninguém vai descobrir. Ok? Ok. Só que já está regulamentado agora que o Bitcoin, a empresa do Bitcoin tem que pegar e informar a movimentação. Tem um nome lá que eu não vou me lembrar agora. Que daí você pedindo para a Receita, eu quero saber se essa pessoa tem movimentação num determinado lugar. A Receita vai informar e daí você descobre que tem bitcoins na Então, da hoje em pessoa. dia, não adianta a gente querer esconder nenhum tipo de bem, nada. O que ainda... Não sei se eu falo. Fala, olha aqui, estão te vendo. Tá aí a oportunidade para falar. O que ainda é uma coisa que a gente tem mais dificuldade de pegar é dinheiro no exterior. Ainda? É. Nossa, e todo mundo... Se esse dinheiro não tiver saído de forma correta, é mais difícil de pegar. Ah, se ele for ilícito. Não é nem ilícito, é quando a pessoa, como que fala? Não declarou, sonegou. Sonegou. Não deu a evasão da divisa. 80% da fortuna. Mas se você pegar 20... Já tá bom, já. Ai, que métrica triste essa. É uma métrica triste, mas para quem precisa comer, beber, dormir e viver... Cara, como é que pode, né, ser isentar da responsabilidade de um filho? Eu imagino que para os homens, a maioria, posso estar enganada, é mais fácil, mas ao mesmo tempo bate com essa dos homens quererem ficar mais perto dos filhos. Então, a gente está vivendo uma mudança de comportamento. É verdade. A gente não pode deixar de lado, né, isso. A gente vê muitas mulheres deixando os filhos com os pais para poder viver, às vezes construir outra família, não querem essa responsabilidade, às vezes deixam mais de um filho. Eu conheço um caso de uma mulher que deixou os 3 com o marido e foi viver a vida. Hoje é tão grande e tal, imagine. Está sendo mais comum do que antigamente. Quando eu comecei a advogar, eu não pegava caso assim de... Não, eu fico com a guarda das crianças, o homem falando. Hoje já tem. Homem que fala, não, eu fico com eles, sem problema nenhum. Homem que faz questão de que seja 50-50%. Tem homens do que tempo. recebem a pensão, o homem que tem a guarda da criança, ele recebe a pensão da mulher? Sim. Da mãe? Porque, na verdade,
isso é até uma pergunta excelente, por quê? O homem tem essa mentalidade de que assim, eu estou pagando para a mãe do meu filho. Não, você não está pagando para a mãe do teu filho, você está pagando para o teu filho. Então, é essa mesma mentalidade em relação se o pai está cuidando das crianças, né? Você não está pagando para o homem, você está pagando para a criança. O credor, quando a gente vai propor ação de execução de alimentos, não é o nome da mãe que está lá, não é o nome do pai que está lá, é o nome da criança. É a criança que é o autor daquela ação. Então, quem é o credor desse dinheiro, desse valor mensal? É a criança. Então, isso de que assim... Mas quem administra é o outro cônjuge. É aí que pega. Então, quem administra é o genitor que está com não é a guarda, a administração da vida daquela criança. Porque nós temos casos de guarda compartilhada, que a criança está com o lar referência ou do pai ou da mãe, e daí quem fica com a administração financeira daquela criança é quem está com o lar referência. Hoje nós temos casos de 50% do tempo, pai e mãe, e que você tem ali uma coisa muito bem estabelecida. Eu não quero receber nada. Por quê? Porque nos dias que está comigo, eu que vou arcar com tudo. Nos dias que está com você, você que arca. Tudo. Já tenho casos assim, 2 filhos, por exemplo. Divide 50% do tempo, bem igualzinho. Então, eu pago as coisas que é do João, você paga as coisas que é da Maria. Pronto. Nossa, mas é muita maturidade, né? Muita maturidade, eu acho assim maravilhoso. Quando chega no escritório, eu falo assim, gente, que coisa legal isso. Eu fico feliz de ver a evolução. Esses dias eu estava voltando de um compromisso e eu parou no sinaleiro um carro do lado do outro. E eles trocaram as crianças, dava para ver, tipo, que um dava com o final de semana. Eles nem se olharam. A mulher pegou a criança, assim, colocou no banco de trás. Imagine, no sinaleiro. No sinaleiro, eles nem pararam, os carros estacionaram. O sinaleiro ficou fechado. Meu Deus. Os carros pararam do lado do outro. A mãe desceu, colocou os 2 filhos no carro do pai, enfim, e foi embora. Agora eu pergunto. Tá raciocinando? Esses pais estão raciocinando? Se vem um motoqueiro louco ali no meio e paga... E era Eles neném, colocam assim, em tinha risco, um que devia ter 1 ano e meio, 2. Por orgulho. E exatamente, é uma horrível. questão tão enraizada, tão forte, que eles não raciocinam um negócio desse, gente. É uma loucura isso. É uma miséria emocional que não tem É uma tamanho. miséria muito grande. E o tamanho da dificuldade que essas duas pessoas têm de se comunicar. Uma comunicação muito simples. Tal hora eu vou passar na tua casa e vou pegar a criança. É simples, mas depende de desapego, de ego, de passar por cima de muita coisa. Às vezes humilhação, traição, violência. E as pessoas não estão preparadas para isso. É pensar no filho, né? Se você pensar no bem do filho, você resolve tudo. Né? Não tem que ficar aí disputando quem tá melhor, né? Eu vou virar a cara para o pai do meu filho, para a mãe do meu filho. Mas é o que mais Tem acontece. que pensar no filho. É, com certeza. Eu entendo, sabe? Tem muitos casos no escritório que são assim, seja minha cliente ou meu cliente que tá nessa situação. Mas eu tenho, assim, a clareza muito grande de chamar a atenção. Eu chamo a atenção mesmo. Eu falo, não vamos misturar, tá? O que é teu, eu vou brigar até o final. Agora, o que é do teu filho, vale a pena essa briga? Isso é uma batalha que você quer lutar? Será que vai ser bom pro teu filho? Será que vai ser bom para você? Com certeza. Né? Então, assim, vamos pensar, vamos pôr na balança o que vale a pena você brigar. Você foi agredida, né? Super te entendo. Não vai Deve olhar doer, na tua... nunca mais vai esquecer. Não vai mais olhar na tua cara, não vai mais chegar perto de você. Agora, mas e se ele bater no meu filho? Gente, existem casos e casos. Lógico, nós temos casos extremados em que, de fato, você não pode deixar a criança perto do pai. Agora, é o pai dele. Vai. Mas ele tá com medo de... Deixa ele ir. Se acontecer, a gente toma providência. Em algum momento, enquanto houve a violência doméstica dentro de casa, essa violência era praticada contra a criança? Não. Eu sei que dói. Tem gente que deve estar assistindo e me xingando, né? Mas a gente tem que ter essa clareza, a gente profissional, porque os clientes chegam lá enlutados, então eles não estão... Eles estão com
uma venda nos olhos. É que também dá muito medo, porque tem muitos casos que repercutiram demais. O diretor lembrou do caso do filho do Jairinho. Tem a Isabela o filho não, era enteado. o enteado. Enteado Dela. do Jairinho. Do Jairinho. E tem o caso da Isabela Nardoni também. Aham. Então, aí você pensa muito, né? Quando o teu ex tem um novo relacionamento, ou até mesmo o próprio ex, né? Então, dá muito medo mesmo, né? Então, mas você veja, com certeza dá medo, né? E eu tô num lugar de fala muito cômodo, porque apesar de eu ter passado situações de violência doméstica em casa, na minha família de origem, hoje eu vivo um relacionamento que eu considero um relacionamento muito saudável. Então, assim, o meu local de fala é como filha, não é como esposa. Sim. Né? Porque eu não vivi isso como esposa, eu vivi isso como filha. Mas, se você for pegar a história, né? A do Jairinho, ok, tinha indícios tremendos ali. Teve muitos, né? Muitos recorrentes. Sinais antes, né? Agora, a da Isabela Nardoni, infelizmente, não houveram indícios que precederam a situação. Sim. Foi mesmo uma coisa assim que... Abrupta, né? No dia que aconteceu, já não tinha mais o que fazer. Nossa, eu sinto muito. Eu já vi várias palestras da Ana, da mãe dela, né? Da Ana Carolina. Nossa, e uma mulher de uma luz, ela se desenvolveu, ela foi para frente, ela traz a bandeira da filha, né? De uma maneira melhor possível, assim. É uma lucidez que eu não Exatamente, sei se eu teria. Não, Né? não. Ó, eu chego a ficar arrepiada de certos casos, assim. Agora, o do Jairinho, aquilo ali estava escrito. O pai já tinha brigado várias vezes, pedido, né? Mas às vezes o poder, né? Do relacionamento que ela tinha com o cara que era político, o vereador, deputado, né? Era vereador, né? Vereador. Se o pai matasse o Jairinho, estava absolvido. Aí já é questão criminal, eu não sei, não é bem minha área, mas eu acredito que uma violenta emoção... É passional, né? Uma violenta emoção, sim. Né? Não sei se estaria absolvido, mas que teria uma atenuante muito grande ali. É isso aí, gente. Doutora Amanda, muito obrigada por você ter vindo aqui. Já acabou? Que seja passamos super 1h10 de programa. E tem muito pano para manga. Olha, ainda, né? eu quero muito convidá-la já de antemão para você vir falar da nova jurisprudência da família. As portas do X-Talk estão abertas para você, que você venha sempre falar, comentar, trazer esses casos que enriquecem, que fazem a gente aprender, que a gente leve como bagagem a experiência dos outros, que eu acho que é a maneira mais sábia de levar a vida. É verdade. Não é fácil, mas às vezes é o melhor caminho, mas às vezes a gente não quer aprender, né? Que você venha sempre, sempre será muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Quer deixar seu Fiquei muito contato, feliz. doutora? Fique à vontade. Então tá. Qual câmera que eu olho? Aqui, ó. Gente, então agradecer as meninas esse espaço maravilhoso de fala que elas estão reservando ali para muitas e muitas pessoas que podem vir, né? Ficou muito lindo o ambiente, muito aconchegante. Obrigada. Esse sofá abraça a gente, que a gente Delícia, fica assim, né? bem confortável É para essa. falar o que quiser. Uma liberdade muito grande. Então, agradecer de coração essa oportunidade. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, @ADVAmandaGimenez. E fica a mensagem aí, espero que eu tenha conseguido mudar alguma coisa dentro de você, né? Te ensinar alguma coisa, não era minha intenção de professora, mas sim de que você se empodere, veja o que está acontecendo na tua vida. Se alguma coisa te tocou e te levou a repensar, teu coração está falando, escuta ele. Perfeito, doutora Amanda. Muito obrigada mais uma vez. Inclusive, está escrito aí na tela o teu Instagram para todo mundo seguir, seus tirar sua contatos. dúvida também, os seus contatos. E seja sempre bem-vinda. Até uma próxima. Obrigada. Tchau, até. Tchau, tchau. Isso aí que você disse é tudo burrice. Que som da